Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e a nossa aula já vai começar. Na aula anterior, nós aprendemos a realizar os balanços envolvendo o conceito de balanço atômico. Nesta aula, nós vamos aprender a realizar os balanços em unidades contendo o reator e o separador acoplados. Neste tipo de unidade, a corrente de produto que sai do reator alimenta o separador, que tem a finalidade de separar os produtos formados. Entretanto, se a reação não é completa, ou seja, se a conversão não é igual a 100%, na corrente de produto vai conter também os reagentes que não foram consumidos. Desta forma, normalmente está associado a esta unidade uma corrente de reciclo. A corrente de reciclo é aquela que retorna para o início do processo. E nesta situação, a finalidade é recuperar os reagentes que não foram consumidos. A conversão global numa unidade como esta corresponde à alimentação que chega à unidade, mais a corrente de produto que sai desta unidade. Ou seja, vai levar em consideração a alimentação fresca e os produtos formados que saem lá no separador. Entretanto, no reator, a conversão pode ser diferente, pois a alimentação do reator corresponde à corrente de reciclo mais a alimentação fresca. Sendo assim, esta quantidade de matéria alimentada ao reator difere. E, mais uma vez, este valor, o valor da conversão global pode ser diferente do valor da conversão no reator, que também é chamado de conversão em uma única passagem. Para ver como isso funciona, vamos resolver um exercício. Neste problema, nós vamos resolver um exercício que envolve balanço material com reação química em um sistema que tem um reator acoplado a um separador. O presente problema diz que o ciclohexano pode ser produzido pela reação de benzeno com hidrogênio. O problema pede para determinar a razão entre a corrente de reciclo e a corrente de alimentação fresca. Se a conversão global do benzeno for de 95%, ou seja, a conversão no processo global que envolve a corrente de entrada e a corrente de saída, e a conversão para uma única passagem for de 20%. Conversão em uma única passagem se refere à conversão no reator, ou seja, a alimentação no reator, que é composta pela alimentação fresca mais a corrente de reciclo e a corrente que deixa o reator. O problema diz ainda que é para considerar um excesso de 20% de hidrogênio na alimentação fresca e também fornece a composição molar da corrente de reciclo. Então, de acordo com o problema, as informações fornecidas são as conversões, conversão global do processo e a conversão em uma única passagem e a alimentação de 20% em excesso. Então, para darmos início aos nossos cálculos, nós vamos tomar por base 100 mols alimentados de benzeno. Isto porque, como nós conhecemos a quantidade em excesso de hidrogênio, fica fácil determinar esta composição. Então, nós vamos realizar de início cálculo da corrente de hidrogênio que entra no processo, ou seja, na alimentação fresca. Pela estequiometria, nós sabemos que 1 mol de C6H6 reagem com 3 mols de hidrogênio. Desta forma, esta quantidade de hidrogênio deverá ser 3 vezes a quantidade de benzeno alimentado, ou seja, 3 vezes 100, mais 20% em excesso, que corresponde a 360 mols de hidrogênio. Esta é a quantidade de hidrogênio alimentada junto com os 100 mols de benzeno. Em seguida, nós vamos calcular
a extensão da reação. Como o hidrogênio está em excesso, o reagente limitante é o benzeno. Então, nós vamos calcular a extensão de reação para o benzeno. Nós sabemos que a extensão de reação para um determinado componente é dado pela quantidade que sai deste componente menos a quantidade que entra no reator ou no processo, dividido pelo coeficiente estequiométrico deste componente. Nós sabemos também que a conversão de um determinado componente, que normalmente é o reagente limitante, é dado pelo número de mols que entra menos o número de mols que deixa, o que sai do reator, dividido pelo número de mols alimentado, ou o número de mols que entra. Desta forma, nós podemos rearranjar essas expressões e ter a conversão em função da extensão de reação, da seguinte forma. A extensão de reação pode ser isolada, e aqui nós temos N de saída menos o N de entrada. Se multiplicarmos estes termos por menos 1, nós teremos N de entrada menos o N de saída, vai ser igual a menos o termo referente à extensão de reação. Este termo é idêntico a esta parcela da conversão. Então, desta forma, nós podemos substituir uma equação na outra e nós teremos o seguinte, que a conversão, e no caso para o C6H6, pode ser dada por menos o coeficiente estequiométrico do C6H6 pela extensão de reação dividido pelo número de mols do C6H6 que entra em F. Como nós conhecemos a conversão, como nós conhecemos a quantidade alimentada e o coeficiente estequiométrico é dado pela reação química, a extensão de reação é facilmente calculada. Então, substituindo os valores, aqui nós teremos para o processo global 0,95 de conversão vezes a quantidade dele alimentada, que é 100 mols, vai ser igual a menos o coeficiente estequiométrico, por ser um reagente, ele é negativo, e aqui nós temos o cálculo da extensão de reação como sendo 95 mols reagido. Uma vez conhecida a extensão de reação, nós podemos realizar agora os balanços globais. Então, para cálculo da corrente de saída do benzeno, ou seja, do que não foi convertido, o que sai vai ser igual ao que entra, que neste caso 100 mais o coeficiente estequiométrico multiplicado por extensão de reação. E aqui nós temos 5 mols que não foram completamente reagidos, ou seja, que sobraram no final do processo. Para o hidrogênio, nós vamos proceder da seguinte forma. A alimentação dele é 360, mais o coeficiente estequiométrico dele na reação, que é menos 3, menos por ser reagente, multiplicado pela extensão de reação, e aqui nós temos como resultado 75 mols. Ou seja, dos 360, 75 mols sobraram. E a quantidade produzida do C6H12. Esta quantidade será, na alimentação não tenho nada, mais 1, que é o coeficiente estequiométrico, positivo por ser produto,
multiplicado pela extensão de reação, e aqui nós temos 95 mols produzidos deste componente. A soma total, ou seja, o número de mols total na saída, que é igual à corrente P, é igual a 175 mols. Por fim, agora nós precisamos calcular a quantidade da corrente de reciclo. Então, no reciclo, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós sabemos a quantidade alimentada ao reator. Esta quantidade vai ser 100 mols do C6H6, ou seja, do benzeno, mais a quantidade que vem do reciclo, que será a fração dele, vezes a corrente total R. Esta é a quantidade alimentada ao reator. Isto para o reagente limitante, que é o C6H6. Nós sabemos ainda que a conversão global é de 95%. Opa. A conversão em uma única passagem do C6H6 é de 20%. Então, relacionando estas informações, nós sabemos que em uma única passagem do C6H6, que é igual a 0,2, nós temos o coeficiente estequiométrico do benzeno multiplicado pela extensão de reação, que já foi calculado, mais o número de mols alimentados deste reagente ao reator, que corresponde a esta quantidade. Então aqui nós teremos 100 mais 0,2774 R. Então, substituindo os valores, aqui nós teremos 0,2 que multiplica todo este termo, igual a menos 1 vezes 95. E, por fim, a gente calcula aqui a quantidade, ou a corrente R, que vai ser igual a 1649 mols. Esta é a quantidade total alimentada, que é reciclada lá do separador. Por fim, o problema pede para que nós realizamos a seguinte conta. É pedido o cálculo da razão R sobre F. Então aqui nós teremos como R 1649, que nós acabamos de calcular, dividido pela alimentação total, que seria a alimentação fresca, que corresponde aos 100 mais os 360, 100 mols do benzeno mais os 360 do hidrogênio. E assim, o resultado desta razão será 3,58. Então este é o resultado final que é solicitado no problema. E assim nós fechamos o nosso balanço. Nesta aula nós aprendemos a realizar os balanços em unidades contendo o reator e o separador acoplados. Na próxima aula nós vamos falar sobre balanço de massa com reação de combustão. Agora é com vocês. Bons estudos!